aí, galera, estamos aqui com a Rockencast, episódio 10, cara, episódio 10 com convidados especiais, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Estamos aqui hoje com a Pigs and Diamonds, tributo curitibano ao Pink Floyd. Aê! Boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos, né? Estamos com uma pequena parte da banda aqui, aparentemente, né? Uma pequena fração, só a dupla Alala. É brincadeirinha. É só a ala principal, né? Só com uma ala da banda. Já vou entender a piadinha. Apresente a Pigs and Pessoal, boa noite a Diamonds. todos, um prazer estar aqui no Rockcast. Eu sou o Ala Oliveira, né? Esse é o Alan Lobo, né? Nós somos aí a dupla de frente aí da Pigs and Diamonds, Pink Floyd Tribute. Esse é o nosso Gilmore, eu sou o Richard Wright, no caso, né? Eu toco teclas, ele toca guitarra. E é isso aí, a parte mais importante do Pink Floyd, se eu ouso falar, né? Ai. Como os outros não estão aqui, Não pode se a gente defender. acaba não pode se defender. então Não é a parte mais importante da Pigs and Diamonds, é a parte mais importante do Pink Floyd. Do Pink Floyd. O cara foi ligeiro agora, cara. Isso aí a gente podia estar acabando com a Pigs and Diamonds já agora. Mas já tem um corte já pra Pigs and Diamonds. Será? Agora tem os nossos dois outros membros, Samir Souza na bateria, não pôde comparecer hoje, e Luiz Eduardo, nosso baixista, o famoso Guedes Luiz, que já teve banda de Rush também. Caso vocês não tenham assistido, algum dia vocês vão assistir. E é O muito cara bom. é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Bacana. O que a gente não assistiu? Que eu também não peguei. Só... O Luiz, nosso baixista, ele tem uma outra banda, tributos de Rush. Que nesse momento eu acho que não tá fazendo show. Porque tá paradão, né? Mas eles tocaram várias vezes e, cara, Excelente. é excelente mesmo, assim, porque o guitarrista faz o papel do guitarrista, o baixista faz o papel do Geddy Lee, o batera faz o papel do Neil Peart, e, tipo, é só trio mesmo e é sensacional. Realmente, vale muito a pena. sensacional. Massa, Pô, e é massa, difícil massa. fazer a bateria do Rush, né? Todos os instrumentos são difíceis. do Rush. Todos os instrumentos. E essa já é uma boa questão pra gente abordar, já de início, já que o papo já veio sozinho. Por que não Rush Cover? É isso? Não é isso. Não é isso. Mas vocês são uma banda que vocês se consideram uma banda cover, uma banda tributo a uma banda só, né? É só Pink Floyd. E como que é isso, cara? Como que é representar apenas uma banda durante década? Já tem mais de uma década. Bom, eu nunca soube ao certo definir a diferença, a fronteira entre o tributo e o cover. Eu sei que tem uma definição corrente que diz assim, que o cover seria aqueles que tentam se assemelhar ao artista, né? Então eles vão usar o mesmo tipo de roupa, o mesmo equipamento, né? E os mesmos trejeitos, né? A gente sabe que tem artistas assim que fazem esse tipo de trabalho. E o tributo seria uma interpretação mais livre. Mas no caso do Pink Floyd, se você analisar, pegando a Pigs, né? O Pink Floyd, ele não tem exatamente um rosto, né? O Pink Floyd não tem um rosto. É diferente, por exemplo, assim, de você ver o Queen e o Freddie Mercury, né? Que tem todo aquele estigma, né? Ele carrega a imagem da banda com ele. O Pink Floyd não. O Pink Floyd é aquele tipo de som que você fecha os olhos e ouve, né? Então é difícil entender a distância conceitual entre o tributo e o cover. O que a gente faz como tributo, né? O nome da banda é esse, né? Pink Floyd, Pigs and Diamonds, Pink Floyd Tribute. Nós tentamos, em 4 integrantes, fazer o mais próximo possível a atmosfera que o Pink Floyd reproduzir, né? Da forma mais próxima possível a atmosfera do Pink Floyd, né? E assim, espaço para improvisações, mas a gente tenta o mais próximo possível manter aquilo que é o original, né? Eu acho que isso no caso sonoramente, né? Aí que você tá falando de repente que, pô, não sei muito até que parte vai do tributo, do cover, porque daí entra essa coisa, né? Pô, a gente tá tentando fazer o mais próximo, né, do som ali, Sim, né? Mas a vestimenta, né, a interpretação em palco, o instrumento não é o mesmo. Então é nisso que você pode dizer assim, eu acho que por isso que não é tributo e totalmente, por isso que não é cover do nome. Ótima pergunta, porque no caso lá, eu não, pegando por mim, eu não tenho nenhum interesse em me parecer com o David Gilmour fisicamente, por exemplo, né? Tipo, física totalmente diferente, né? Mas assim, a gente quando entra numa banda como o Pink Floyd, né? Que é um ícone, né, da cultura pop, você inevitavelmente acaba assumindo algumas identidades ali, né?
O timbre tem que ser. Sim. Então o equipamento ele vai ter que ter o equipamento mais próximo possível, né? Então realmente esse capricho a gente tem nela, né? Tanto na parte dos instrumentos como na parte da vocalização, a gente tenta fazer o mais próximo possível mesmo, né? E isso é um trabalho assim técnico, né? Agora assim, quando eu me refiro que eu não sei exatamente a distância, é porque por exemplo, usar roupa, o mesmo tipo de... Né? Acho que o Pink Floyd não tem muito isso. Eu me vejo, eu tô usando camiseta preta, né? Que o Gilmour usa mais. Mas é porque eu gosto de preto, né? Na verdade, Já tá ali no já gosto. tá em mim. Mas é nesse sentido que eu falo. Mas agora o som eu acho que é um compromisso de alguém que vai fazer um trabalho específico de uma banda icônica como o Pink Floyd, como o Led Zeppelin, o Black Sabbath, né? No caso do Maktub que teve aqui, né? O Thiago, meu amigo. Ô, Sonzeira Maktub, hein? E a Sonzeira. galera, gente boa pra... Inclusive, Guilherme, quem não viu o Maktub, Guilherme? Quem não viu o Maktub, O Guilherme? que faz, Guilherme? Quem não viu o Entra Maktub? no YouTube. Entra no YouTube, tem lá o som da Maktub. Sensacional. Entra no YouTube pra ver Eu o não vou Maktub. chutar qual hashtag foi a Maktub, porque eu já não lembro. Mas olha lá o som do Maktub, tesão, ficou foda pra caramba aquele clipe do Maktub e a conversa também. Mas hoje é Pink Floyd. Então quando um artista ele se propõe a fazer um trabalho de interpretação de um ícone, como essas bandas, né? O Floyd, o Beatles, Zeppelin, o Sabbath, o Rush, eu acho que existe um compromisso com a interpretação que é muito sério. É muito frustrante pro fã que vai... Né, Chegar lá e falar, putz, e a o coisa cara não vai tentar funciona, né? interpretar e não consegue, É, né? que a gente Fica... fala. A partir do momento que você decide fazer só uma, e eu acho que foi aí que é o ponto, né? Você quer fazer só um, cara, você vai ter que correr. Vai. E é um desafio hercúleo. E dentro do que você perguntou... Eu queria fazer uma pergunta. O que é Hercúleo, meu querido amigo? Porque De eu só Hércules. lembro do... Ah, imaginei, porque eu assisti aquele Hércules. Pô, essa eu tenho que guardar. Obrigado. O que gosta até de dizer, vocês com a Pink Floyd, eu imagino o que você está falando, porque o Pink Floyd não é uma banda que ele é teatralmente visual na parte dos atores do palco, Não é né? cênico, né? Ele não é cênico. Ele é, mas com outros elementos, não com as pessoas, né? Com a frente, né? Tudo um background por trás. É né? muito mais a sonoridade e os efeitos especiais, e tem luz, e tem um monte de coisa e tal, né? Os caras, na verdade, estão ali de camiseta preta e é nóis. Sim, sim. Né? Eu acho que isso diferencia bastante, como você falou, quando você vai comparar com um Guns N' Roses, um Queen. É diferente. Acaba tendo essa diferença aí. Esse lado cênico realmente não tem. Mas o que acontece na identidade... Que fica mais fácil pra vocês também, isso, né? pra nós fica mais Então fácil. tem que decorar a coreografia do cara. Exatamente. Agora, a parte... Uma coisa interessante do Pink Floyd seria o quanto o som sugere imagens, né? Isso é interessante. E isso é um desafio também, porque as vinhetas, né? Que o Alan fica mais responsável por essa parte... que vão contextualizar ali, né, o som, a caixa registradora, o avião, o helicóptero. Sim, muito. Né, é muita coisa. E quando a gente faz... Porque a gente vai ter... No caso do tributo, acho que também isso é legal, né, para fazer a diferenciação. A gente toca em pub. Geralmente uma banda cover vai tocar em grandes shows de arena, né, teatros e tal. Então a gente toca em pub. Mas a gente também toca em teatros. E daí a gente tem todo esse aparato também. Também tem a versão maior. Tem uma versão maior. Daí a gente vai ter que colocar as imagens condizentes, né, com a atmosfera ali, né? E já fizeram já? Várias vezes. E né? como que é a experiência de estar fazendo assim no maiorzão, com as imagens? Completinho. É muito diferente, porque quando a gente toca num pub, né? A gente pode citar o nome das casas. Claro, vontade. A pode. gente toca, por exemplo, no Blood Rock, né, por exemplo, que é uma casa assim, que é visceral, né? Você toca lá, tá todo mundo ali na tua cola. É uma caixona de chumbo, assim. Todo reflete para dentro, para o meio da galera, assim. Então, isso exatamente, é uma caixona de chumbo e aquilo é visceral, tá todo mundo na tua cola, né? Isso é uma energia legal. Sim, mas sim. quando você tá no teatro, é um silêncio desafiador, assim. Os caras eles ouvem a tua respiração, né? Então, você toca, performa toda a música e de repente você fica, sabe que eles vão aplaudir? Sabe que eles não vão aplaudir? É quase que 100% de atenção ali, né, no teatro. Esse é um drama realzão, porque essa diferença que o Alan explicou, quando você tá no Blood, por exemplo, que é um exemplo, digamos, extremo, assim, que não é uma casa gigante, que tem muita gente, mas a galera que vai... A gente pode tocar a música do Piper, que é o primeiro álbum do Pink Floyd, tá uma galera gritando assim,
Tipo, você não precisa cantar, porque a gente tá tocando a música, já vem de A energia frente, já tá assim, pronta, já né? vem Tá de pronto. frente a parada. Agora você toca no teatro, é isso daí. Além de estar um silêncio absoluto, que tipo, a gente termina Shine On, termina bem num fadezinho baixinho assim. Normalmente, quando a gente toca no Blood, você dá a última pancada e ainda tem o fade, a galera já tá... Já tô aplaudindo antes de Agora acabar. você toca no né? teatro, tá terminando, termina, quando dá 1 segundo de silêncio, daí começa as palmas. Mas o pior é que você não vê a galera, porque tem um monte de luz. Sim, Então, tipo, você sim. tá de frente pra uma parede escura, que você não vê Só nada, de luz. assim. Aí você termina a música e você olha pro teclado, Será olha que eles pro vão chão, aplaudir? alguma coisa assim. Será que eles vão O aplaudir? teatro, a plateia tá muito mais pra receber ali, né? É. Ela tá, que nem falou, de silêncio, você não tem aquele feedback em tempo real, porque a plateia fala, então, Ela manda quer- então pra ela nós quer o ver, então. espetáculo. né? Exatamente. mesmo, cara. Tem muita gente que vai em pub, por exemplo, porque nem sabe que banda que tem, mas tá indo tomar uma beira, tá indo Sim. comer um hambúrguer com a namorada e tal. Agora, no teatro, a única atração que tem é o show. Não tem beira, não tem comida, não tem nada. Então a As banda pessoas tem que tão ser boa, né, sentadas cara? esperando serem É uma impressionadas. responsabilidade. Se a E banda não daí for eu boa, imagino né? que tem mais um problema. Vocês são um cover só do Pink Floyd. E tem bastante música pra tocar? Bom, as músicas do Pink Floyd são gigantescas, né? A gente tem um repertório gigante. Mas assim, esse talvez até é um grande problema, porque às vezes a gente tá tocando, a gente tem um tempo intuitivo da duração do show, né? E às vezes a gente fala, puxa, não vai dar tempo de tocar essa ou aquela, né? Vocês cortam a música na metade. Tem Acaba- 6, faz 3 minutinhos da música. Não, a gente calcula pra fazer a música inteira, mas tira a música, É, né? cortar a música na metade, não. Mas Não, a gente só pra tira a música. Tirar ali, Tira não inteira. a música. não vai dar pra tocar essa, a gente pega e tira. Não dá pra fazer um pupurri só 30 segundos das melhores. A galera não ia gostar. Até porque são músicas muito introspectivas, né? É uma cara? violação Uma- da expectativa das pessoas. Só as melhores que vinhetas. Machuca as pessoas É. assim, você pegar e cortar no meio. Vocês devem sofrer bastante com o público, né? Toda vez que você sobe no palco deve ser querendo ou não, uma angústia, porque, cara, o público do rock já é um público que é um pouco mais crítico. Mas, cara, Pink Floyd, o público do Pink Floyd é muito crítico. É. Não é que a gente sofre com o público, mas existe aquele meme, assim, né? Como você saber que tem um guitarrista te assistindo tocar? Você vê que o cara tá com o braço cruzado, assim, tá tocando, não se impressiona por nada. Aí, tipo, como que você sabe que você tá tocando bem? Quando o cara faz aquela cara assim, ó. Aí você sabe que você O cara dá aquela... então... É porque você tá indo bem. Agora, se ele riu, cara, aí fudeu. comece a pensar, né? Ele não tá feliz, não. Ele tá feliz, mas ele tá feliz com o teu É bem sucesso. assim mesmo. Mas, bom, mas respondendo pontualmente, eu diria assim que a grande questão é que realmente a gente sente que tocar um som como o Pink Floyd, a gente é sempre muito desafiado, né? A gente se acostuma com isso, porque a gente tantos anos fazendo, né? Mas a gente está sempre sendo desafiado. Isso assim, quando as pessoas pedem uma música como Dogs, por exemplo, uma música que tem 17 minutos, né? A maneira como eles pedem Dogs, assim que não é simplesmente fã, né? Não é um toca Raul, é tipo... Dogs! E o que tá por Por trás desse favor, toca Dogs. Dogs? O que tá por trás disso vocês têm a manha de tocar Dogs? É essa. Duvido se tem as moral fazer um vê se tem dogs as pra moral de nós fazer. aí. Então é bem desafiador, Sim, cara. Desafiador. E Mas é a legal. gente é uma banda de 4 pessoas. Pink Floyd ao vivo. Hoje- Se você for ver, o Dark Side é de 73, mas tem o Metal, que é 71, né? Ou 72. 71. E no começo ali, tem toda a história, eles tocavam os 4 mesmo. Lá em Londres, naqueles pubzinho pequenininho, eles tocavam em 4. Mas quando começou a estourar a banda com o Metal, com o Dark Side, daí não tem mais como fazer em 4. Aí você precisa de um tecladista de apoio. Aí já é uma equipe de 10, 12 pessoas, que eu tô falando de palco, assim. Né? Atrás do palco tem mais uma galera. Mas todos os shows que você for ver ao vivo do Pink Floyd tem 2 tecladistas. Tem um guitarrista de apoio. Tem 3 backing E vocals. você faz sozinho. Não, calma lá. Não, só tô perguntando. Eu faço sozinho. Podemos dizer que o mas que dá, o máximo que dá, eu faço sozinho. Mas, por exemplo, Time é uma música que tem o Dark Side inteiro. Tem as 3 mulheres que fazem as vozes lá, né? Então, essas vozes, esses backing, esses uzinho que tem no fundo, a gente tenta fazer o máximo que dá, mas a gente faz entre a gente. Então, por exemplo, tem versos de Time que o Ala canta e eu e o Luiz fazemos o de apoio. preenchimento. Que na verdade são 3 vozes Sim, e bem sim. baixinho no mix. No Dark Side. Agora, tem momentos que eu tô cantando e daí é o Ala que faz a voz que eu tava fazendo com o Luiz. Então, a gente alterna malabarismo. entre... É um malabarismo, porque E você vocês alterna usam entre voz sample, essas principal paradas, e né? voz coisa. Pouca Não. coisa. Acho que, assim,
assim, alguma coisa pré-montada, assim, né? Acho que mais com a parte de sampler mesmo, tua, né? O que você tá querendo dizer com Tem sampler? que ter, né? Pelo... Alguma coisa da música mesmo que vocês deixam no... tipo um Aquele LP, segundo tecladista que tá faltando, você já gravou deixa- em casa. Já solta rolando ali, um tecladinho. Sobre samples, eu cito, por exemplo, efeitinhos, vinhetas, essas coisas, né? No Dark Side, ele citou Money tem caixa registradora. Sim, tem que ter. O helicóptero. No começo de In the Flash, não. Começo da primeira música do Dark Side ali, Speak to Me, tem tipo batido no coração e deu uns efeitinhos, umas risadinhas. Tem algumas coisas que dá pra recortar direto da música. Por exemplo, a introdução do álbum, que é dessa música, eu recortei, eu tenho um arquivo Wave, Sim. eu aperto um botão da play, Olha. e daí eu fico longe do teclado ali, e a galera começa a ouvir aquele batido do coração. E eu peguei o máximo que dá disso. O fim de Brain Damage, Eclipse ali tem umas vozezinhas, fim de Money tem umas vozezinhas que tem uma história que não cabe a gente ficar entrando em detalhes aqui, mas quando eles gravaram Dark Side, o Waters pegou e escreveu um monte de cartão, assim, um monte de pergunta Sim. difícil, assim, e daí ele dava pros funcionários do estúdio, pro porteiro do estúdio e tal, pra eles responderem. E essas gravações é do porteiro do estúdio, de outras pessoas falando. Por exemplo, ele pergunta, você tem medo da morte? Que coisa que você fez? Você já bateu em alguém? Você já ficou bravo com alguém? Por que você ficou bravo? Esse tipo de coisa. Mas E isso foi parar no disco, né? Sim. Pela espontaneidade das respostas. Né? dá pra recortar muita coisa, mas tem muita coisa que tá, por exemplo, é uma voz no meio de vários instrumentos. Aí não dá pra recortar. Nem tudo dá pra pegar, né? E efeitinho, avião, helicóptero. Tem que ter, a né? gente se vira. A gente se vira. Eu tenho avião, tenho helicóptero. Em casa, mas sim. Já bota ali, liga o avião, pega ali um fonezinho, vamos lá. Eu tenho um Apache ali. Mas as vozes, por exemplo, as vozes, jogam as vozes ali, não? Não, isso não. As vozes vocês tentam reproduzir. É mais as vinhetinhas mesmo, efeitos sonoros, que são coisas que caracteriza muito. Tem uma pergunta aí pra nós. Caracteriza muito o som, né? Então tem que Sim. ter ali, né? Até como se fosse assim, o do próprio CD a gente copia porque já dá todo esse clima. Já, A gente pô, falou galera desse já ouve. esse aspecto desafiador. Um dos desafios é isso. O cara que tá olhando pra mim, e eu toco com 2 teclados e eu tenho um MacBook, né, do lado. Sim. Tem gente que gosta de tocar com aqueles apoios que ficam os 2 teclados e o MacBook fica bem no meio, bem na frente. Uhum. Eu prefiro deixar o MacBook do lado, porque daí tô olhando pras pessoas, né, e com o teclado aqui eu tô tocando. Eu não tô tocando o computador, eu tô tocando o teclado e o computador está me auxiliando, ele tem algumas coisas. Quem Mas- coloca na frente sim tá tocando com o computador. Corte do Rockcast. Mas já teve episódios, entendi. já teve episódios de pessoa que a gente ouviu, me falaram depois do show, eu lembro disso, em Ponta Grossa, me falaram assim, eu vi um cara falando, esses músicos de hoje em dia, pega o computador, dá play nas coisas, o cara não tá tocando nada ali. Sacanagem, né, Ele cara? dá play no computador, acontece Sacanagem. tudo. Mas fala, pô, bom se fosse assim, Fosse tão simples assim. facilitaria muito o meu trabalho. E se fosse assim, você fez tudo isso antes em casa, já deixei tudo, né? Então, né? Não, e hoje em dia tem muita gente que vai no bar e fica olhando se o cara tá tocando mesmo. eu Num bar, lembro- cara. Tem gente que fica desconfiada, assim, só olhando, esperando você errar, esperando ver alguma coisa, ou... Eu lembro de um episódio, na linha do que o Alan tá dizendo, que foi num bar aqui de Curitiba, e daí a gente tava tocando, foi antes do Alan tá na banda, foi da formação anterior. E daí o tecladista tava fazendo lá a introdução do Shannon e Crazy Diamond, e daí eu, de repente, ouço um barulho, nada a ver, assim, um som de teclado, nada a ver. Eu falei, cara, o que aconteceu? A menina esticou o braço e colocou a nota lá, porque ela tinha postado, depois ela veio falar que era fake, que a gente programado. tava programado. Caramba. E ela colocou a mão lá e saiu o som, assim, né? Todo mundo ficou olhando aquele susto, né? Mas é... Caramba. porque, Sem noção. a gente achou legal, porque se surgiu a dúvida, é porque, né, tava bem feito, né? Tem isso também. Exatamente. Mas isso é uma coisa tão comum, né? A galera ainda viajar na ideia. Claro, tá programado, é um sample, eu preciso desse efeito pré-programado, eu preciso. Né? Então, assim, enfim, o que você ia perguntar? meu querido? Efeitinhos são programados, são separados, eu dou play. Sim. Agora, teclado, Tocar. não tem teclado gravado. Eu toco os teclados, Sim. eu toco as coisas, porque se não for assim, aí eu vou estar lá na frente, ver uma pessoa e falar, cara, o cara não tá tocando, ele deu play no sampler. Aí eu vou ser um fã que tá puta, tá olhando, o cara não tá certo. Vocês devem já ter visto alguns episódios da Rock and Cash. E a gente gosta de repetir isso porque a gente tá bem no início, então a gente acaba vindo Repetindo, né? pessoas novas e tal, né? A gente tenta aqui falar tanto da banda, como muito também, eu acho que esse é o nosso foco principal,
da cena, Certo. do que tá acontecendo com as bandas. Eu acho que o nosso público-alvo, não sei nem se essa era a nossa ideia no início, mas acabou virando que é mais os músicos do que outras pessoas, né? O que é muito legal. O que é muito legal, exatamente. E a ideia é a gente conseguir, falando com várias bandas diferentes, com várias histórias diferentes, falar bastante da cena. E, aliás, falando em cena, o Cleves depois aproveita e coloca os rolês aqui no YouTube. Apoia o Rockin' Cash. Exatamente. Se você quiser apoiar o Rockin' Cash pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui, a gente vai deixar nosso Pix aqui, que é rockincash2021@gmail.com. Ele vai estar em algum lugar aqui. Eu não sei exatamente onde o Cleves vai querer pôr. Né? Mas pra você que tá na live, não tá em lugar nenhum. Pra tá na você sua que tá cabeça agora, ó. Rockincast 2021? Isso. 2021 @gmail. Piquezinho. Ponto .com. É. Piquezinho pra ajudar a cena, Apoia a ajudar o gente. Rockincast. Manda lá, nós agradece. E vamos falar dessa cena? Aproveita que você entrou, dá uma lida nessa Mas eu questão já, que já preparei, né, cara? Nós temos uma pergunta aqui na Twitch do MouWK. tem... MouWK. MouWK. Que ele quer saber, que é pra perguntar pra eles, como que eles estão se virando pra ganhar dinheiro nessa pandemia. Ô, pra ganhar dinheiro, meus queridos. Chegou a pergunta do milhão. A Rockincast tá colocando Pix aí na tela. A Rockincast tá colocando Pix aí na tela. Mas é Pigs and Diamonds. Olha, primeiro que a pergunta é muito boa, né? Um pouco invasiva, mas é uma pergunta boa. Olha, não, mas eu acho que vale a pena a gente falar desse momento, né, que a gente está vivendo. Sim. Ele é um momento que ele veio realmente para rechaçar. Até gostaria que você falasse também um pouco do antes da pandemia. Ah, tá. Como que vocês estavam fazendo, como que tava a banda, entrada nas casas, estava bem, e como que tava a questão de cachê e tudo mais, né? E depois engata na pandemia para responder a pergunta do nosso querido MouWK. Então, a Pigs, ela é uma banda de 12 anos, né? A gente tem 12 anos de estrada e a gente, de alguma forma, a gente construiu um nome, né? Uma autoridade. Uma autoridade para assim, uma certa credencial que nos foi dada pelo que a gente fez ao longo desses anos, né? Então, a gente tem um público grande na cidade, na cena, nessa nossa cena rock and roll curitibana, mas a gente também toca muito fora. Né? Então, Santa Catarina, a gente toca no estado todo, a gente toca no interior do Paraná, a gente já foi pro interior de São Paulo. Então tem uma... Rio Grande também, né? Rio Grande. Então teve uma construção de um itinerário. Então, antes da pandemia, a gente estava assim, muito bem assessorado com essa parte de cachê, assim, não para dizer assim, eu digo... Assessorado que você diga pra terceiro. O tecladista Pra tem viver. um helicóptero, vamos lembrar. Helicóptero, Aquele helicóptero, mas o que você tem, Max? Um avião. Um avião, um helicóptero de avião que ele faz um Caraca. foley em casa. Não é que a gente estava muito bem assessorado, que, tipo, estamos esbanjando. Não, mas de maneira alguma. Tá tranquilo, Mas tá o que valendo vocês a pena. querem dizer com assessorado? Estamos viajando tranquilamente. Eu acho que Conseguiram marcar shows, né? Isso que é importante, ter né? uma vida... Mas uma tinha um terceiro ali fazendo... Não é assessoria no sentido de Ah, assessor tá, mesmo. tá. Não, de É só estar assessorado pelo respaldo de estar tocando. Os cachês nos sustentavam bem. Assim, a gente poder ter assim, a autonomia de estar usufruindo, né, do resultado do teu trabalho, né? Sim. Dignamente, eu diria. Né? A gente conseguia fazer isso. Hoje, como que é? Hoje a gente tem que se virar de outras formas, porque tudo foi reduzido pela metade. Vamos né? falar um pouco do antes ainda, antes a gente chegar no hoje. Assim. Esses últimos anos, eu entrei na banda no finalzinho, novembro de 2016. Daí teve 2017, 18, 19, em 20 começou a pandemia. Então, nesses 3 anos, a gente pegou e falou, vamos ver datas comemorativas. Por exemplo, né, álbum, quando que o álbum faz aniversário, para fazer um tour comemorativo do álbum, porque daí a gente toca o álbum inteiro. Então, a gente fez isso do Animals em 2017, porque o álbum é de 77, então teve 40 anos do Animals. Aí, em 2018, 45 anos da Dark Side. 2019 a gente não fez. Fizemos 10 anos da banda. Foi a tour de 10 anos. A gente fez 10 anos da banda, mas um tour de tocar Animals e tour de tocar Dark Side, a gente tinha muito show em Santa Catarina, muito show. Cara, Blumenau, Joinville, tudo que é cidade de Santa Catarina e no interior do Paraná. E é o teatro, né? O que a gente tava falando aqui. É show grande pra... A gente tá acostumado em pub com 200, 300, pubs menores 100, 150. Agora você chega no teatro, 600, 800... E é aquele drama que a gente acabou de conversar. E teve situações... Mas tava bom, a gente viajou bastante, cara. Teve fins de semana que era, por exemplo, a gente ia show quinta,
sexta, 2 sábado e 1 domingo. assim, teve. Cara, Isso uma tudo vinha por semana, convite ou massa, vocês massa, iam lá bater na porta? As duas coisas, na verdade, assim. assim, cara, aqui, ó. Eu sempre fui o cara. manager, né? Mas assim, as duas coisas. Eu costumo dizer, graças a Deus, a Pigs hoje é uma banda que ela se vende sozinha. Assim, eu posso dizer que sim. Às vezes eu tô lá, toco o telefone, pá, tem data. Hoje acontece isso. Mas foi preciso abrir a porta, né? Então, Teve que ter uns 10 anos de trabalho, algumas Tem gente que vem viagens, né? atrás. Tem gente que vai entrar, mas também nunca a gente pode negligenciar essa coisa da propaganda. Ele fala, eu quero tocar em tal lugar, vamos fazer uma data e tal, né? Então esse circuito de teatro, por exemplo, ele foi construído assim com muito sacrifício, né? Convencer o produtor de que vale a pena. Quem que teve a ideia de levar pro teatro? Bom, foi... Você mesmo que tá encabeçando essa parte Foi. do manager, você falou, então você que corre atrás, que faz ele contar. E também já teve essas. Bom, fazendo teatro também. E foi, a gente tocava em Santa Catarina, numa cidade chamada Brusque, lá, né? A gente fez o som, daí eu lembro que um rapaz lá que se tornou daí o nosso produtor de teatro, né, o José, ele gostou da banda e daí ele falou, cara, vamos levar esse show pro teatro, você tem a manha de fazer, diferente a atmosfera. Eu falei, a gente nunca tinha tocado em teatro assim, a Pigs and Diamonds, né? Falei, vamos, com certeza, né? Daí eu lembro que na época um dos integrantes falou, não é possível, porque a gente está acostumado a tocar em pub, a gente vai ficar muito distante um do outro, porque é verdade, né? Parecem empecilhos, assim, parecem a insegurança, né? Você pensa, não vai dar, não vou conseguir, não, daí você vai e porque consegue. tem uma comunicação em cima do palco, né? Você sabe, se olha, ali tá pertinho num pub. Agora, num mapa de palco de maior, teatro né? diferente, né? Falar, cara, vamos lá, né? E foi muito bom, cara. E daí surgiu desse contato. Foi via pub, mas daí a gente abriu esse espaço em teatro. E daí, como o Alan falou, essas turnês que a gente fez foram as duas maiores, né? A turnê comemorativa do álbum Animals, de 2017. A gente tinha até o porco inflável, né? Aparecia lá e tal. E as camisetas originais, a gente pegou os designs, né, das camisetas. Foi um sucesso. Acho que é a nossa maior turnê, né? Foi a nossa maior turnê. E depois, o outro ano, a gente fez o Dark Side of the Moon, daí com todo aquele audiovisual, todas aquelas imagens projetadas. Então foi algo bem bacana. Então, até aqui... Vocês estavam ganhando dinheiro. Porque respondendo a pergunta aqui, dava pra sobreviver. A pergunta. Até aí tava legal. Tava legal, tava trabalhando, tava digno, né? Exatamente. Dava pra fazer. Agora não, a gente assim... tudo foi reduzido pela metade, a gente não pode viajar mais, né? A gente fez uma viagem que a gente fez um drive-in lá, que a gente tocou em Balneário Camboriú. Foi super bacana, né? Poder a gente pode, o que a gente não pode é porque não vale a pena, né? Vale a porque pena. como o público está reduzido, a casa ganha menos, então eles reduzem o cachê e o cachê não paga nem o transporte. Não paga o transporte, não vale a pena, é pagar para tocar, né? Então, então tudo reduziu pela metade. E também os cachês foram reduzidos pela metade mesmo, no sentido... As casas não estão conseguindo pagar aquilo que elas pagavam antes, porque elas estão recebendo público pela metade. Então, hoje é um sacrifício, respondendo pontualmente a pergunta do amigo ali. Como que vocês estão fazendo para ganhar dinheiro? De outras formas. Vocês têm outras profissões. Eu sou professor, né? Trabalho como professor e... inclusive, galera, eu descobri que ele é professor na mesma escola do Thiago da Mactube. Eu fiquei perguntando, oxe, que escola boa é essa de estudar aí? escola boa de você estudar. Qual que é a escola do Thiago? O Vicentino São José, né? A gente trabalha lá junto. Então, a gente tem que se virar, né? Tem que se virar, ou faz um acústico, né? Para poder complementar a renda e coisa e tal. Outras coisas, né? Aí entra a dupla Alan e Alan no acústicozinho, fazendo pra ganhar aquele dinheiro. Uma boa ideia. Né? Me perdoe, mas... Não vai rolar. O Alan e Alan não vai rolar. Não vai rolar. Você acha que hoje a entrada de uma banda que faz cover, nesse sentido mais de tributo a uma banda só mais clássica, mais famosa, a entrada hoje nos bares, ela é mais fácil para esse tipo de banda do que para bandas de covers mais abertos ou até para bandas autorais, isso é ok, óbvio. E como você já está há muito tempo, você também já está há muito tempo, você entrou na Pigs em 2016. 5 anos aí já. Se isso está mais... Porque eu tenho esse sentimento que hoje está mais fácil. Se isso está mais fácil hoje, sempre foi assim, o que você vê dessa... Olha, eu acho assim, que a concorrência é menor. Então, por exemplo, assim, você vai tocar lá um tributo específico,
assim, sendo bem honesto, né? Eu acho que a tua chance de entrar lá é maior do que você ter uma banda que vai tocar vários... vai interpretar várias bandas, né? Então acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Isso. Que por sinal tem ótimas bandas que fazem isso, né? Aqui em Curitiba tem ótimas bandas, né? Mas a concorrência é maior, né? Porque vai ter muita gente fazendo isso. Então, algum diferencial tem que ter, né? Por exemplo, pode ser que não seja uma banda específica de um tributo, mas pode ser uma banda, por exemplo, temática. Né? Por exemplo, é o caso lá do DeLorean, né? Que faz anos 80, né? O Bug Night. O Bug Night, né? Que fazem sons temáticos. O Nega Fulô, dos anos 70. Então, você vai ter, assim... algum diferencial tem que ter, eu acredito. Né, para poder, assim, ser diferencial. Mas essa diferença não estaria no quão bom é? Na qualidade? Teoricamente... Não só de som, mas de tudo? Acho que... Tem esse fator, mas tem outros fatores também, né? Tem esse fator de banda boa. Mas tem gente que também não sabe, não tem um olho muito bom para julgar qual banda é boa e qual banda é ruim. Mas, sim, e tributo específico, né? De uma banda. Tem Iron Maiden, tem vários. Sabbath tem vários. Metallica tem vários. Megadeth tem um ou outro. Eu vi que tem um da Argentina, bom pra caramba. Pink Floyd tem vários também. A gente conhece Pink Floyd tributo de Minas, conhece de São Paulo, conhece de Santa Catarina. Agora em Curitiba até teve um ou outro, mas tipo, não se aguentou, assim, porque a Pigs já tem 12 anos. E a gente já tem um circuito bom de casas. Recorrente, por exemplo, que a gente toca uma vez a cada 2, 3 meses, 4 meses. Aí, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma banda de Floyd e chegar agora e querer tocar nos mesmos bares que a gente... Vocês metem o pé no pé da gente. Não é a gente. É que os donos de bar vão olhar e falar, não, já tem uma banda de Floyd. Tá tranquilo. Muito bem feito. Tá tranquilo. Agora você chega, por exemplo, com uma banda de clássicos do rock, que toca de tudo. Beleza, o dono do bar... Tem vários quesitos. Você conhece o dono do bar? Você é amigo do dono do bar? Se for amigo, a banda pode até ser ruim que o cara te coloca lá. Mas tem esse fator de ser amigo do dono do bar. Tem o fator da banda ser boa. Tem banda boa que às vezes é tão boa que as pessoas não conseguem entender e deixa passar. Então, são vários quesitos que pesam nisso daí, mas você colocou que você acha que agora tá mais fácil, né? Eu vejo hoje uma movimentação de público mais fácil, mais maior... quando você está colocando bandas tributos, só tributo. O nicho tá mais alimentado, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem uma galera que tá buscando. Mas eu acho que é cíclico também. É uma discussão que dá para puxar aqui. Por exemplo, vocês estavam falando tributo versus cover. Essa eu acho que é até uma discussão meio limitante, assim, né? Que a gente pode falar, só que é uma coisa que 3 minutos, 5 minutos de podcast passamos reto. Porque tem gente que... Eu, por exemplo, nem sabia exatamente essa distinção que vocês estavam fazendo entre cover e tributo. Mas quando você vai ter uma banda original, aí o desafio é triplicado. Quando você é uma banda autoral mesmo, né? Porque não só você vai ter que convencer o dono do bar a te contratar, que a sua banda é boa, você vai ter que ter algum material pra mostrar pro cara. Porque se for só a tua palavra, o cara não vai querer. Agora você chega e fala, clipe bom, foda pra caramba, essa aqui é minha banda. Todas as músicas são assim. O cara vai ficar meio assim, pode ser que ele chame. E existe, digamos, uma rixa enorme entre o cover e o autoral, né? Esses tempos teve uma polêmica nos grupos de Facebook, assim, que é, por exemplo... Não, porque tal, as casas só abrem pra banda cover. Eu tenho banda autoral e ninguém chama a minha banda. Aí você fala, putz... Será que a tua banda é boa? Pra ser chamada? Isso eu acho espinhoso. Difícil, eu entendo. né? Eu acho espinhoso dizer, porque eu acho assim, tem muita banda com som original que é maravilhosa, né, cara? Assim, eu acho que a grande questão não é a qualidade. Eu acho que o grande problema é a cultura. Eu também acho, o público. Porque assim, e aí entramos num aspecto até polêmico, porque assim, você pega... O cara vai no show do Deep Purple, por exemplo. Daí o Purple vai lá e toca... Se ele não tocar Black Knight, a galera sai brava. Entendeu? Pro próprio Deep Purple fazer sua música autoral, seria as músicas novas, já é difícil. Desculpa interromper ela, mas teve um episódio, né, de que algum dos caras reclamou disso mesmo, assim. Cara, a gente toca no Purple. O Purple tem vários álbuns. E tem o álbum que tem... O Metallica já passou por isso também. Que tem Smoke on the também. Water. E beleza, a gente fez Smoke on the Water legal. A gente é muito feliz pelos fãs e pela fama que tem.
Mas hoje em dia existem fãs que massacram a gente se a gente não toca Smoke on the Water. E, cara, a gente tem 20 álbuns depois. E você Coisas ainda quer ouvir maravilhosas. Smoke on the Water. Poxa, cara. O fã, Poxa, o fã ele Sim, quer sim, receber aquela música. Ele quer ver aquela banda que ele aprendeu a amar e quer receber aquela música. Sim, o problema é que ele não tem paciência pra ouvir a banda autoral original tá fazendo um sonzão. Ele não quer ouvir, porque ele quer ouvir o cara tocar Smoke on the Water no bar. Vamos fazer um apelo aqui. Esse é o problema. Você ouvinte, tenha paciência, tenha compreensão, procure conteúdo, valorize músicos que estão se dando o trabalho de fazer música autoral, mesmo que isso não valha a pena financeiramente. Tem muita gente que é apaixonada pela música, igual existe gente apaixonada pela pintura, pela escultura, que faz um trampo sensacional e não tem tanto reconhecimento porque não dá tanto pra culpar as pessoas por não gostar. Se você não gostou, isso não tem implicação nenhuma, né? Você não gostou, beleza. Agora tem Mas se gente que permita. não tem a paciência, não tem nada assim. Não, é novo, eu não quero. Eu quero ir ali, ouvir o David Guetta e acabou. Garantido ali, né? Então, e aí que entra... Que daí é que as metralhadoras giratórias acabam vindo e às vezes elas vêm... Fogo amigo. Eu lembro uma vez no Facebook, há alguns anos Total atrás... fogo amigo. Eu lembro de uma página, eu não vou citar porque foi bem polêmico e desagradável, mas ele colocou lá um cartaz dizendo assim, não seja coveiro, não enterre a cena musical da sua cidade, né, ouvindo bandas cover. Né? Como se o problema da não projeção do som autoral tivesse relacionado à demanda da procura, né, das bandas... Do pessoal que faz trabalho cover, né? E o cara acha que o músico que faz cover é o músico que, digamos, Não é músico. desgraçado, que não aguentou fazer música autoral, então ele faz cover, então se ele tá vendeu, morto. Se vendeu. Então ele tá morto. Ou até mesmo que não é seja músico, cover. era o que ele sustentava, não é músico. O músico tem que fazer como se o músico tivesse que ser necessariamente compositor, né? Então eu lembro, por exemplo, uma vez eu estava tocando com eu falei, né? Tava tocando com o Jack da geração Coca-Cola. A gente fez banda de apoio pro William Oliveira, do Rádio Táxi, né? Uhum. E daí eu falei pro Jack, assim, na época, Jack, a gente tá fazendo cover ou tá fazendo autoral hoje? Eu não sei, né? Porque a gente tava tocando as músicas do Rádio Táxi, né? Então, mas assim, né? Então, assim, eu acho que daí virou fogo amigo, por quê? Porque daí realmente ficou uma querela entre músicos desnecessária. Porque o problema não é esse. O problema não é porque o cara toca Pink Floyd no bar... Que vai pegar esse espaço para ele que seria do som autoral. Não, o problema é uma cultura. Que se você colocar a tua ótima banda autoral lá, não vai público. Esse é o problema. Aí que a gente volta naquilo que eu falei no começo. Hoje, pra mim, é muito mais fácil o cara querer sair de casa porque ele vai falar, vai ter Pink Floyd. Eu quero ir lá ouvir Pink Floyd. E ele tá falando só de Pink Floyd mesmo, sabe? E isso eu acho que começou a ficar muito forte. Eu não sei se começou agora ou se você já acha que isso desde sempre foi Eu assim. acho que esse movimento ficou muito fortalecido na década de 90. Eu lembro bem que essa coisa da banda cover, até teve matéria, assim, no Fantástico, assim, que falava as bandas cover do Brasil, né? E o cara lá que fazia cover do Metallica, a menina que fazia cover da Madonna, né? Teve esse boom, né? Mas eu acho, assim, que foi um mercado que se tornou muito forte à medida em que esses artistas foram morrendo, cara, esses grandes ícones, né? Então, assim, por exemplo, nós da Pigs, né? A gente pode dizer o seguinte, o Pink Floyd não vai mais voltar a tocar. Os caras não vão voltar a O fazer. mais próximo que vai chegar vindo... É uma experiência muito diferente você ouvir um álbum, que é, por exemplo, estéreo, você tem uma coisa no fone, você tem duas fontes de som, você tem dois alto-falantes. Você ouvir mono, por exemplo, no celular, e você está ao vivo vendo uma coisa. Porque ao vivo existe a parte da mixagem do técnico, mas ainda assim existe o alto-falante do baixo, o amplificador do baixo, o amplificador da guitarra. Sim, a pressão é outra. O PA. É uma experiência Até a onda chegando em você, muda. É uma experiência completamente diferente. E agora, assim, é isso que ela falou. Os artistas vão morrendo, as coisas vão passando, e as pessoas ainda querem essa experiência. É diferente você ouvir Pink Floyd. Por que as pessoas vão ver Pink Floyd tributo se elas podem ouvir o Pink Floyd original no fone? Qual que é a vantagem que elas ganham? Cara, é a experiência de você estar na frente das pessoas, você vê o guitarrista, você vê o cara ali, a humanidade desse processo, assim, e principalmente isso, cada fonte sonora tem a sua coisa. Você ouve o som da bateria tanto no PA quanto você ouve o som da bateria mesmo ali. Reverberando ali, né? É diferente você ter né? várias fontes do que você ter uma fonte só. Então,
Existe gente que condena. Não, você tá fazendo tributo, você tá copiando o outro e tá ganhando dinheiro em cima das costas do outro. Mas cara, Alan, não é bem se assim. se a gente ficar... na verdade, eu nem acho que você vai... acho que isso é melhor ou nada, não é isso a questão. Mas um dos assuntos que já vieram na mesa aqui é se a gente continuar assim, vai acabar. Porque o cara que gosta do Pink Floyd, ele ainda tá ali gostando, daqui a pouco ele vai ficar velho, não vai mais sair no bar. O pessoal novo já não vai ter a mesma experiência, porque nunca viram. E isso vai fazer matar a cena mesmo do rock. Vocês concordam com isso? Olha... E daí vocês estariam contribuindo para matar essa cena do rock? Eu acho que nada vai matar a cena. Porque Tomara. Deus é bom, então Deus é não bom. vai morrer, mas pode ser muito machucada, mas é isso aí. Eu fico imaginando, por exemplo, assim, cara, eu acho que a gente tem que entender que os ciclos se fecham, cara. E isso é inevitável. Acho que um grande debate, eu acho, humano é a imortalidade, né? Gente, vai acabar essa cena de qualquer forma. Ela não veio para ficar. Tenta imaginar quão maravilhoso era ouvir Glenn Miller, Moonlight Serenade, né? Nos anos 30, 40. Isso acabou. E é lindo ainda, nunca deixou de ser maravilhoso. Né? Então, assim, as pessoas vão se desinteressar de ouvir Pink Floyd, Beatles? Claro que vão. Vão. Vai ser uma coisa que vai ficar lá num reservatório saudosista para alguns, mas não vai ter esse apelo. Isso vai mudar. Sua Excelência, objeção. Né? Objeção. Não, claro, as opiniões também se divergem, e isso é ótimo. Mas para concluir o raciocínio, seria assim: você pega, a gente falava no início aqui, né? As culturas. Quando, nos anos 80, Pink Floyd lançava um álbum, você ia lá e comprava aquela mídia física. Você comprava lá o álbum, né? Eu lembro comprando a Momentary Lapse of a Reason, vinil, né? Assim, comprei lá, tal. Depois vieram os anos 90, você vai comprar, fazer a mesma coisa, a mesma experiência com o CD, né? Hoje não. Hoje você tem as plataformas. E hoje você coloca lá a tua playlist e vai personalizar a tua playlist. Isso também vai acabar com a cena. Porque o cara vai começar a ouvir os hits, as músicas que lhe interessam, e aquilo vai fazer com que fique diluído aquela história. Você não chega mais nas músicas do álbum, né? Não chega mais nas músicas do Você álbum. pega só o hit, só aquele single. Inclusive, a galera já tá lançando só os singles mesmo, Sim. porque não adianta lançar 10 músicas num álbum, porque a galera não vai ouvir. Não vai ouvir. Então, eu penso assim. Esse negócio do single é uma mudança que aconteceu na indústria da música, porque antes era essa experiência. Você comprava o LPzão gigantesco, a capa, assim, você ficava deslumbrado, tal, abria, colocava pra tocar. E ficava curtindo a foto. Pra tocar, você tinha que comprar, tinha que colocar e tinha que ouvir. Não existia internet, né? Essa experiência, né, de você ir até o local, ter o físico, você sente chegar na loja, ver parte da banda, álbuns. que eu tenho um pedacinho da banda, né? Sim. Eu tenho ali uma coisa que eles fizeram especialmente. Agora o digital... Até o carinho você paga, eu tinha até um carinho. Pelo fato de eu ter que sair de casa e ir lá e comprar, Sim. eu vou sentir um certo carinho por aquilo que eu peguei. Vira um não ritual, é um né, cara? descarte, sabe? E é um substrato. Ah, tá, legal. É um substrato, comprei, é um quero ouvir, pelo troféu. menos. Tá na tua estante lá. Exato. Né? Que hoje tem voltado, né? Tem. Cada vez mais manter esse físico, né? Pra você ter esse contato. Porque E o você digital vê ele que fica o- muito fútil, um negócio assim. Fútil, né? perecível. E o valor Você dessas falou que coisas, o passa valor rápido, aumenta. No O vinil, valor pra você aumenta. trocar de faixa lá, como que você fazia? Não era só fazer assim. Tinha que ir lá. Já era difícil pra acertar, né? Então nem vou trocar de faixa. Porque Coloca o óculos e... Entendeu? Agora, se pular uma música no Spotify ali, cara, você fala, Alexa, próximo. Que você já... Você acha que um cara hoje com 12, 13, 14 anos consegue ouvir um álbum do Pink Floyd inteiro? Olha, pela experiência como professor daí, né? Dark Side. Saindo de cena o músico... Antes de você responder, só um pouquinho, Alan. Júnior, faz um favor pra mim. Tem uma cervejinha especial lá que eu quero colocar na mesa, senão eu vou esquecer de novo. Traz 3 copos pra nós. Oh, legal. E mais uma água, Alan. Quero mais uma água. Mais uma água pro Alan. Errado, né? O que eu prometi colocar essa cerveja na mesa e não coloquei ainda. Então, Vai lá. respondendo pontualmente a pergunta, mas como professor, que trabalho com adolescentes. Com jovem, aham. Com jovens. Eu trabalho com alunos na faixa aí de 14 a 18 anos, 13 a 18 anos. Eu diria assim,
um jovem hoje ouve um álbum inteiro do Pink Floyd? Ouve ainda. Ouve, sabe por quê? Porque hoje tem uma velocidade muito grande, assim, nessa nova concepção de juventude, né? Esses novos jovens, né? Só que, assim, a forma de ouvir é diferente, cara. O que você quer dizer com isso? Eu digo que... É diferente. A experiência é outra. É outra proposta para se apreciar aquilo, né? É diferente. É diferente. Você vai comprar o disco, você vai olhar a capa. Sim, nesse sentido. Esse vai ouvir no Spotify, mas ele vai ouvir, porque quando ele gosta, ele vai ouvir. Ele vai ouvir aquilo, ele vai se apropriar daquilo, ele quer fazer aquela apropriação conceitual, sonora, artística, estética. Mas eu acho que é tanta informação que vem junto que eu acho que isso não garante que aquilo consolide uma identidade, assim, do tipo... Você acha que porque é muita coisa? É. Aí não dá tempo de assimilar, de digerir? Porque a velocidade que ele tem para ouvir o álbum inteiro lá, o Metal de 71 do Pink Floyd, ele vai ouvir. Mas é a mesma que ele tem para ouvir, por exemplo, o último álbum do John Mayer, por exemplo, né? Ele vai fazer... o mesmo movimento. Exatamente, né? O que vai diferenciar é o ser, a cultura dele, quem apresentou, por que ele está buscando aquilo, né? E eu acho que isso, inclusive, vai modificar o conceito de se fazer arte. Essa velocidade que você tem de transitar por diferentes grupos musicais, diferentes culturas, diferentes propostas e estéticas, eu acho que isso vai modificar o jeito de se fazer música. E você costuma ouvir... Alcança o abridorzinho. Você costuma ouvir bandas autorais? Gosto muito. Falando em bandas autorais, aqui estamos com a cerveja da Pancachaça, que veio falar com a gente. Eu falei que ia colocar no próximo convidado, eu esqueci. Então está no próximo do próximo convidado, a galera da Pancachaça. Um abraço para vocês. Vocês costumam ouvir banda autoral? Aqui de Curitiba? Como é que é? Eu ouço sim. A Hellis, o Electric Silvino, tem aquela banda que eu acho sensacional, cara, que eles têm assim uma proposta meio celta, assim, né, que eu acho muito bacana também. Me esqueci o nome agora, mas eu gosto bastante. É uma que toca lá no Jokers? Eu sei qual é, mas não esqueci o nome também. Mas é um som maravilhoso. Se vocês souberem, posta aí pra nós. Nossa, então, agora eu vou lembrar. É um som maravilhoso, assim, então eu ouço sim, gosto, acho bem legal. Coisa nova, autoral, assim. E você ouviu? O que você ouviu de novo de autoral? Você fala, pô, vi esses dias um som massa autoral novo. Não tem uma coisa que você se lembre agora? Não me vem nada. Ó, eu vou mandar aqui, mas pode ser você, lógico. Não é de Curitiba, mas meu brother Vini Suzin. Esse é um cara que... Vini Suzin. Eu não conhecia esse parça. E daí ele começou a aparecer comentando meus vídeos do YouTube lá, que eu posto uns tutorial e tal. Eu vou na live, eu quero uma cerveja também. Pega a cerveja. Essa é de maracujá. Vamos ouvir o maracujá aqui da Pancachaça. Aí, ó. Enquanto ele fala do Vinicius. Pediram indicação do autoral aí, daí quando começou a falar, daí começou a falar. Pediu indicação do autoral só um pouquinho no banheiro. Ninguém quer saber do autoral. Não, lógico que eu. Aí, ó, já. Diga. Acabou, autoral. Mandala Folk. Aí, ó. Mandala Folk, exatamente. Por favor, fale do Vinicius lá, Guilherme. Guilherme não. Milena Gimenez tá sempre com a gente aí. Calma. Inclusive, Milena da Violeta, vai lá, hashtag 3. Vocês vão ver o nosso papo com o Du da Violeta. Top. Cerveja. Falando do autoral novamente. Ele tava falando aqui do autoral, vamos lá. Eu só tô dando uma recomendação para todos aí. Viniciusinho, né, Viniciusinho, existem bastante pessoas fazendo som autoral. Sim, claro. Mas... E existe muita gente, digamos que amigo, dando apoio, falando, pô, legal, sensacional, blá, 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 blá. Mas tem muita banda que, digamos, as pessoas fazem esse apoio pela educação, pela coisa. Porque, digamos, a música não impactou as pessoas assim. Eu tenho a visão que a música, além de ter que ter, por exemplo, um arranjo legal, ter que ter membros com proficiência técnica, tem que ter alguma alma, tem que ter alguma fonte, alguma integridade na banda, né? E eu acho que isso não é querer dar uma de autoridade, que eu sei o que é melhor pra todo mundo, mas eu acho que tem muitas bandas que fazem tudo muito bem, mas não tem uma alma, digamos assim, sabe? Parece que é um Frankenstein. Não passa a mensagem. Assim. Juntou muita coisa e no fim das contas não tem uma alma. Esse negócio de passar mensagem é legal, é sensacional,
Mas também é um tópico que varia, né? Por exemplo, voltando aqui ao negócio que a gente falou no começo. O Gilmour e o Richard Wright são a parte mais musical do Pink Floyd. E daí a gente falou, não é uma coisa tão cênica assim. Essa parte mais teatral é a parte do Roger Waters. Isso é a proficiência do cara. Ele é um grande produtor, assim. Ele imagina um espetáculo... Tanto que você for ver os shows do Roger Waters, ele larga o baixo, ele vai, interage com as pessoas, ele fala as coisas, ele tá... O foco principal do Waters é a mensagem mesmo. É a parte verbal. Agora, o Gilmour e o Wright, eles sempre foram mais do não verbal. Da parte puramente musical mesmo. Então, eu acho que tem bastante banda que, por exemplo, faz um trampo muito, digamos, militante, assim, muito a minha mensagem. E acho que tem banda que peca pro outro lado. Tem como você pecar pros dois lados, né? Tem como você pecar pro excesso, Sim. tem como você pecar pela falta. Mas, cara, entre autoral e cover, existe muita banda. E aqui é o nosso papel, conversar sobre isso para tentar ajudar o espectador a descobrir alguma coisa nova. Eu acho também uma coisa interessante que talvez seja até estranho de expressar, mas quando a gente coloca som autoral, a gente já tá criando rotulando, limite, né, cara? Eu tava pensando nisso esses dias. É de alguém esse Tá autoral, errado, né? cara. Porque daí Você fala assim, já ouviu o Iron Maiden? Ele fazem rock autoral. o rock autoral do Iron Maiden. Né? Eu tava pensando nisso a semana passada, eu fiquei inteira a semana passada pensando nisso. Vou tirar das paradas de autoral da banda. Eu quero, por que você toca? Eu toco rock autoral. Que estilo é esse, né? Qual que é o estilo do autoral, né? Se você perguntasse, eu acho que a galera do Pink Floyd no início, a gente faz nosso som. Acho que faz o som. Então, é isso que eu penso, porque aí cria a dicotomia, né? Eu sou o autor do cover. Você tá rotulando. Fortalece, e fortalece a fronteira, a dicotomia. Você já você já vai ouvir aqueles caras já assim. Já vai tipo, vamos ver se é bom isso aqui. Nossa, ó, erraram aqui. Sabe? Você já vai querendo criticar, cara. Você tava falando da banda, né, que tem os amigos normalmente no começo, mas eu já cheguei numa certa conclusão e eu sempre estou falando Coisas do meu erradas. que posso estar errado, né, nas minhas conclusões. Exatamente. Geralmente. Que, cara, pra você começar a se dar bem fazendo o teu som ali, você tem que já ter uma galera querendo ajudar mesmo. Porque tem muita gente que só vai falar que a tua banda é boa, você já tem um monte de gente falando que a tua banda é boa. E isso é assim. Não adianta, você pode fazer o melhor som possível, tá? Aí o cara entrou lá no teu Instagram e tem 100 pessoas lá. Devem ser ruim. Eu acho que isso já tem uma barreira aí já. É verdade. Se a gente for pegar os dois polos, existe, por exemplo, bastante banda autoral, mas que, digamos, não consegue ir pra frente por causa dessas limitações, assim, não tem público, não tem galera, não conseguiu convencer o dono de bar. Então a banda acaba sendo morta, digamos assim, porque não conseguiu florescer. E existe o fenômeno Greta Van Fleet. Vocês já devem ter falado sobre isso em outros episódios, mas essa banda apareceu e o mundo inteiro, meu Deus, é a volta do rock and roll. É o Led Zeppelin reencarnado. Nossa, por que não existem outras 5.000 bandas igual o Greta Van Fleet? Então, de um lado existe uma galera falando, não tem música nova boa. O segundo álbum já é ruim, tudo de branco. Meu Deus do céu, que sono aquele segundo álbum. Eu não vim pra opinar sobre Greta Van Fleet, Que sonos, cara. É engraçado, né? Porque apareceu essa banda e muita gente... O que aconteceu? Será que eles têm contato com bastante gente da mídia, então eles conseguiram ter alguma coisa? Sim. Será que é puramente o talento dos caras que floresceu? Eu acho que isso daí, Alan, Uma mistura de coisas, imagino, né? é aquilo que o Osiris da Mag falou. Eu acho que o Osiris, ele matou a charada. Que dentro disso que eu falei agora, já tem que ter uma galera que conhece, tal, pra a galera achar que é bom, porque já tem um monte de gente achando que é bom. Ele falou ali, e não foi só ele, mas eu me lembrei dele agora, que existe a questão do que o rock precisa se ajudar. Uma banda que já está um pouco mais formada, que já tem mais palco, que já tem mais público, ela tem que colocar alguém. E a Greta, me parece que ela conseguiu essa estrada, ela conseguiu Ser essas colocado. bandas para ajudá-la. Ela teve muita ajuda de bandas já muito famosas. Então você já aparece. Eu lembro que isso aconteceu também com Ghost.
também sempre muito ajudado por outras Tem bandas. aquela outra também de Struts, eu acho que é muito parecido lá com... Disturbed? The Struts, que é parecido com Rolling Stones, com... Não sei. E Struts existe, né? Que é basicamente isso. Tem esse Ou seja, apoio, os caras tocam... Só que assim, a gente tá abrir, falando né? de um Fazer nível lá em cima. Você tá falando do feat? Mas Do isso feat? dá pra... Hã? Tá falando do feat? Como não precisa ser feat, mas eu tô falando de tipo... Deixar um legado? De bandas ajudarem bandas menores. Né? Então, quando você coloca lá uma banda... E a gente, lógico, estamos falando de uma parada mais alta, que nem de Greta, né? Pode falar, Metallica deixou a Greta ali abrir show, fazer show praticamente junto. Né? Não só naquela questão de abrir o show e tal, tipo, muito junto. Sim. Mas se você trazer pra nossa vida, pro nosso cenário, é isso que ele tava falando. Né? Então você pega ali uma banda mais forte, que nem pega bandas nacionais, que nem um Capital, alguma coisa assim, e colocar as bandas daqui junto no show, levar junto, abraçar, e que em outros estilos isso acontece muito. E aqui no rock acontece pouco. Será que acontece pouco no Brasil, de repente, porque todo mundo tá querendo vender seu peixe e no meio que não dá tempo de ajudar um amiguinho? Porque às vezes você olha na cena, você pensa que o artista, pô, tá bem, mas o cara tá matando pra estar lá também, fazer o corre dele, entendeu? Pô, eu preciso fazer o meu, né? Preciso ligar pro cara, preciso estar na estrada, porque senão... E será quando que a gente isso fala é assim de cultural ajudar... o Brasil, que não tem essa questão, porque lá fora é muito maior, é Não uma sei coisa... se é do Brasil. Lá fora existe, né? É que assim, a gente não pode se prender a ideia de colocar os caras pra abrir show só em estádio. Acho que a ajuda é muito mais do que isso. É passar contato, é colocar, sabe? É gravadora, é um monte de coisa. Eu acho que o mundo também ele tá mudando muito, e acho que a cultura e os alcances também. Eu acho que a gente vive hoje um cenário de crise. Entendendo que crise não é exatamente um problema, né? Muito boa mesmo. Eu acho que a crise ela é entendida como um ponto de transição entre dois modelos de mundo. Eu acho que a gente ainda pensa o cenário cultural com os olhos do século XX. E isso vai mudar, cara. Já está mudando, né? Sim. A gente tem que estar se adequando, mas a gente ainda se adequa olhando para trás. Eu acho que a gente tem que olhar para o que está se abrindo, o que vai acontecer de novo nesse cenário. Eu acho que aí vai entrar rede social, vai entrar mesmo tecnologias novas. É uma parada que você falou que realmente a gente pode torcer o nariz, e muita gente sempre torce o nariz quando envolve tecnologia na música, porque você começa, né? Mas assim, vai chegar. E aí, para fazer o negócio ficar bom, para ficar, não, chegou e agora tá totalmente, né, digerível e tal. É inevitável. Eu costumo dizer assim, ó, as mudanças, elas vão acontecer de qualquer forma, cara. Aceitemos elas ou não. Na vida você pode ser, considerando a vida um tabuleiro de xadrez, você pode ser um jogador de xadrez e fazer as mudanças, ou você pode ser as peças que estão sendo mudadas, mas que vai ter mudança, vai. Sim. Isso é inevitável, né? Então, eu acho que a gente ainda está olhando muito para o que era, para poder entender o que vai ser. E eu acho que o que vai ser não depende muito do que era, não. E dentro do nosso cenário de casas de show, existe essa ajuda? Em Curitiba? Cada um por si e boa sorte. Olha, Curitiba é conhecida assim, historicamente por essa união, né? Essa coisa maravilhosa. Eu lembro que uma vez um amigo músico da cena, ele falou, eu não vou citar o nome dele, mas ele falou que Curitiba era como se fosse uma panela de pressão cheia de caranguejos. Caralho! E tava com fogo assim... Só que frio. Não, tava esquentando, alguém ligou. E daí, o que acontece? Um puxando a perna do outro para poder subir, para poder sair. Então, eu infelizmente, eu acho que muita coisa mudou, já foi pior, mas eu acho que esse estigma ainda tem, sabe? Eu acho que ainda tem, sim, acho que existem estruturas que estão formadas e que elas são meio intransponíveis. A gente tem que olhar para isso. Eu acho que é difícil para uma banda... Como foi para vocês quando vocês estavam entrando? Foi difícil, muito difícil. Eu lembro... Bom, dá para contar a historinha aqui rápido? Lógico. Enquanto o Kreves e o Gilberto não falam... Já falaram, na verdade. Tem 1 hora já. Vamos contar a historinha. Não, eu quero ouvir a história. Vamos ouvir, o nascimento da Pigs and Diamonds foi uma coisa muito curiosa, cara, porque assim... Os membros lá da primeira formação, eles reuniram a galera. Eu fui o último a ser chamado, o último dos originais ali, né? E fui o único que ficou.
A gente foi chamado para tocar em Joinville, num evento lá e tal, e a gente fez 2 ou 3 ensaios. A gente não tinha mais do que 1 hora de repertório de Pink Floyd, era muito pouco, cara. Daí o amigo falou assim, né? Não dá nada. A gente completa o show com outras coisas e tal. Eu falei, não, cara, mas é Pink Floyd, coisa e tal. Não dá nada. A gente chegou lá, Joinville, cara, tava abarrotada de faixa de Dark Side of the Moon, pessoas com bandana e camisetas. Eu falei, meu Deus, a gente vai morrer linchado. Vamos completar com o quê? Completa com de novo. Então imagina, a gente começou tudo errado, porque a gente fez 1 hora de show e depois, cara, encheu linguiça. Até hoje isso é lembrado, né? Assim, não era o nome Pigs and Diamonds, mas né? Foi o embrião ali, a espinha embrionária ali da Pigs. E eu lembro quando a gente começou a tocar, eu lembro assim que isso eu tinha medo que fosse uma credencial negativa. Assim, eu falei, cara, os caras estão enchendo linguiça lá e tal. Mas não, cara, o que aconteceu foi assim, a gente foi entrando, pedindo para fazer um show, dividir show com alguém. Eu lembro que na época a gente dividiu o show com uma banda tributo do Led Zeppelin, no Blood. Foi a primeira vez. Eles gostaram. Mas como que vocês chegaram lá? A dúvida que fica e que eu quero que a galera que tá com banda, começando com banda, e que ele tenha essa experiência, que vocês deem essa experiência, é como é que foi que vocês abriram essa porta? Então, fui eu que fiz isso, né? Dentro da história da Pigs and Diamonds. Cara, eu fui muito cara de pau. Eu fui pegando o telefone, pegando o perfil de Facebook, na época que era a rede social mais... Levando não pra caralho? Muito mais não do que sim. E xingão e tal. Xingão? Eu falei, imagine, tem banda muito melhor aqui. Eu lembro, no Blumenau, eu disse, nossa, tem coisa muito melhor. Eu mandei um demozinho, né? Porra! Né? Então, mas no meio desse manancial de não, tem um sim. Que salva, que dá o respiro. Esse sim abre portas. Sim. Então você tem que ser perseverante. Você que está começando tem que ser perseverante. Acreditar no som, né, cara? Acreditar no seu propósito, né? Senão... Pega, se você tem um amigo que já está na cena, tenta né, pegar esse caminho das pedras com ele, né? Eu acho que isso é muito válido, mas tem que ter uma iniciativa e uma perseverança muito grande. E tá preparado para ouvir não. E tem um outro problema que veio depois disso também. O se manter. Isso é um problema que daí é o quão a banda está estruturada, né? Sabe qual que é a maior pedra no sapato de se manter? Você pegar e fazer uma cagada monstra, aí o cara pega e fala pra todo mundo, porque o cara é dono de bar, ele conhece outros tantos donos de bar. Então, matou. Existe um grande amigo nosso, ex-membro da Pigs, meu mentor, o cara que me ensinou a tocar teclado no comecinho, Maurício, nosso querido Maurício. Ele teve uns episódios assim que, tipo, ele fez uma parada. Não tem por que ficar entrando em detalhes claro aqui. Que não. Mas, tipo, ele pisou na bola, digamos assim, e dono do bar pega e fecha a porta, que ele fala assim: enquanto tiver esse membro, a banda não toca aqui. Então acho que. Não foi nem musicalmente, imagino, a cagada. Foi externo. Eu falei sobre isso nem pra citar isso como foco, mas. Eu não sou um cara que tô faz 10 anos, 20 anos na indústria como Alan, mas um dos fatores principais é, digamos, a camaradagem. É você ser gente boa, você não fuder ninguém. Quando você fode alguém, essa pessoa vai ficar ressentida, ela vai falar pros outros e as pessoas vão saber, e você conhece um cara que você nunca viu na vida, mas esse cara já sabe quem você é e sabe o que você fez, então ele vai trabalhar pra, digamos, limitar, assim. Eu acho muito importante isso. A sinceridade e por exemplo, ser gente boa, fazer o teu trampo, não reclamar das coisas. E a impressão negativa ela é maior que a positiva, né? Com certeza. Erro vale mais do que 5.000 acertos. Imagina fazer esse erro aí, né, dentro daquela panela de pressão de caranguejo. Você fez um erro, meu filho, você se lascou. Então tem que tomar cuidado, realmente. Sim. E para que o negócio dure, né, para que o negócio seja bem visto, para que você tenha, né, chegar animado, ser gente boa e ser gente boa com todo mundo, pessoas, né, e não só com... Você é músico, não pise na bola com os outros. Não reclame do técnico de som, a gente falou esses dias, né? A pior pessoa que ter problema. Não é? Não puxa a perna dos outros. Faça o seu som quieto,
Se tem problema, não reclama, resolve, leva cabo extra, leva filtro de linha extra, leva P10, XLR, Aí leva tudo extra. outra dica importante. E não se incomode com o erro dos outros, só fique quieto, faça o teu trampo, receba o seu e pronto. Não fale mal dos outros. E uma dica importante também, evite militar muito, cara. Assim, eu sei que a gente tem as nossas convicções pessoais de política e tal, e mais um cenário polarizado, né, como esse. Mas claro, não digo que ser um alienado, né, acho que tem que se posicionar, mas evite a militância, porque isso aí, isso pode fechar portas. Se for pegar eu e o Alan, com certeza. nós Ainda mais hoje. Nós Sim, dois sim. membros da Pix, nós temos visões muito diferentes. Antagônicas mesmo. E se a gente ficasse degladiando, por causa não estaríamos, nem eu, nem ele, nem a Pix estaria aqui. É. E quando você milita, digamos, existe uma mensagem, claro, que você imbui a sua mensagem na sua música. O Roger Waters não é novidade pra ninguém, que ele tem muitos statements, que a gente chama, ele tem muita coisa que ele está falando mesmo, ele está advogando por uma coisa. Mas quando você milita muito, declaradamente, abertamente, você divide teu público no meio e você joga metade contra metade. Sim. Então o efeito não é nem sobre, não é nem tão importante sobre, metade dos teus fãs vão te odiar. O problema não é isso, o problema é que metade dos teus fãs não vão gostar da outra metade dos teus fãs. Então você terrível. divide o teu público no meio e você fala... Eu acho que nesse assunto, talvez se for uma banda que a proposta dela é essa, que ela quer atingir aquele público, daí não vai ser metade do público dela. O público dela é só aquele. Eu acho que tá Rage ótimo. Against the Machine, por exemplo, é só um público. Eu acho que tá ótimo, porque ele nichou o público dele, ele tá querendo ir ali e a mensagem dele vai ser essa. Só que ele vai saber que, eventualmente, para algumas casas, ele vai ser negado. Mas talvez o cara que vai fazer esse som autoral, nem seja esse o objetivo de casa. Ele quer fazer o som e passar aquela mensagem política mesmo, né? Agora, você tá fazendo os covers ali, você tá querendo espaço nas casas para ganhar o teu. Não dá. Eu acho. Não dá. E isso é tudo. Eu sou advogado. Eu não posso ficar imitando minha posição política para os meus clientes, porque eu vou. Metade dos meus clientes vão fechar a porta. Vai fechar a porta. Não é por aí que eu quero, né? É. Exatamente. É o teu ganha-pão, né? Sim. É o teu ganha-pão. E mais perguntas aí, meu querido? Nada de perguntas. Só se eu perdi. Então, Mas você uma perdeu as coisa aí que você perguntas. viu, Júnior? Não. Quanto tempo estamos aí, Júnior? 1h10. 1h10 aí, ó. mais- Qual que é o limite aqui? O limite já estamos chegando. Patrocínio. Ó, galera, você aí que... A gente vai gravar um vídeo sobre patrocínio. Só pra falar bem sobre. top, só pra gente falar sobre. Mas você aí que tem uma empresa, quiser dar um apoio pra gente aqui, pra gente continuar falando, debatendo a cena, chamando os músicos que estão tocando aqui em Curitiba, que eu acho que isso é o que mais tá chamando a atenção do Orkincast, de ouvir a galera falando de música, falando do cenário, né? Você pode falar com a gente, procure a gente, que a gente tem algumas ofertas ótimas pra vocês. E lembrar sempre também, de uma forma muito carinhosa, que esse programa, ele não é patrocinado, ele é feito pela Tape Deck Studio, Isso. que é o estúdio que nós estamos aqui hoje, e pela Quintal Criativo, que são o que faz esse programa acontecer, faz ele viver, né? Então, já sabe quem você quer fazer as coisas, vocês chamam. Exatamente. Beleza? E apoia o Orkincast, Pix Orkincast, 2021@gmail.com. Já tô ficando bom nisso aí, cara. Patrocínio do Tape Deck Studio? Não, então, a gente tava falando que era patrocínio, mas não é. A Tape É Deck realização, Studio né? É realização. Realização. Se não fosse a Tape Uma Deck Studio, isso aqui não realização. estaria Exatamente. acontecendo, tá? E a galera, eu vi que a galera começou a elogiar os vídeos que a gente tá postando aí das bandas que vem aqui. Cara, isso daí é tratamento de som tudo aqui pelo Gilberto, a imagem tudo aqui pelo crédito Yeah. da Tape Deck, da Quintal Criativo. Tape Deck. Então, vem com nós aí. Tá? Maravilha. E vamos fechar, então posso fechar com uma? Pode fechar Deixa eu com... fazer um apelo só Diga. rapidão. Claro. Eu queria pedir pra vocês chamar umas pessoas bem específicas da indústria. Existe uma banda que nesse momento não está tocando por causa das condições, mas é uma banda chamada Metal Gods, que era o tributo de Judas, que tem aqui em Curitiba, Judas Priest, que é Caio Vidal, baixista, o Leque na guitarra, Felp na guitarra, Matheus no vocal, batera, não lembro o nome nesse momento, me perdoe, mas esses caras, eles tocavam Judas Priest aqui. E são tudo piazão novo também, que acho que eles podem falar bastante sobre a cena, porque eles não só faziam cover de Judas, eles têm uma banda autoral, Anki, sensacional. Legal. E apadrinhada pelo Sérgio, assim, caso vocês chamem o Sérgio algum dia para aparecer aqui, da Semblante,
A banda Anki, O Sérgio tá os sendo Piazão, convidado. eles são meio apadrinhados, Sérgio. Assim, cara, a banda é sensacional, Judas é sensacional, a banda tributo vamos deles era chamar, boa. com certeza. É, o Vamos cover chamar. era bom e o autoral é bom. Cara, então, a gente fica tá- aí a dica pra vocês Vamos- chamar. A gente tá. Hoje vocês são Abraço os para os décimos piá aí. que a gente tá conversando. A gente queria colocar muito mais. Né? Queria fazer uma vez por semana no mínimo. Mas realmente, por verba, por tudo, a gente não consegue. Então, pô, tá curtindo? Quer que seja mais? Quer que esteja mais forte? Ajuda nós aí que a gente chama todo mundo, cara. Pode ficar tranquilo. Aliás, Mazu, óbvio. Não é uma Mazu foi no Flow agora, velho. Casaca minha vida Rockcast agora, cara. Ó, já que você foi no Flow, falou Ué. aquilo que não interessa, vem falar o que interessa aqui. Vem falar aqui, fala de rock. Não, o cara é um símbolo de Curitiba aí, né? Eu assisti a entrevista dele. Enfim, mas vem aqui. Eu quero fechar com uma outra questão, que é a seguinte. Vocês como banda, cover, que fazem uma banda só, Pink Floyd, tal. E não tem a vontade de fazer a música sua. Isso, ter só Pink Floyd, não é um limitador? Vocês não se limitam quanto músicos? Bom, Deixa o Alan responder primeiro. nós, enquanto banda tributo juntos, né? Nós não temos esse projeto junto, mas poderíamos ter, né? Nunca falamos muito sobre isso, né? De ter um empreendimento autoral, né? Ali juntos. Mas temos esses trabalhos paralelos, né? Então, assim... Assim como, desculpa te cortar, assim como o MacTube, né? Que a gente também chegou a indagar. Pô, é uma coisa que vocês querem. Pô, a gente quer trazer, né, toda a Atmosfera. toda a atmosfera, e é o que a gente gosta, é a banda. Mas eu tenho o meu a partezinho paralelo. Deixa eu, né? Por favor, continue. Não, é nesse sentido. Então, Legal. eu durante muito tempo eu tive uma banda com música própria, né, tal, e assim no gênero do rock progressivo, né, tal, aquela coisa mais atmosférica. E essas músicas permanecem, elas estão lá, elas existem, né? E às vezes surge essa ideia de voltar a tocá-las e ressignificá-las com as linguagens de hoje, né? Então é uma coisa que eu não me sinto limitado nesse sentido, porque eu sei o que eu posso fazer como compositor, como arranjador, né? Mas hoje você não tem, hoje você tá só com a Pigs. Assim, hoje eu toco mais com a Pigs por conta dos outros projetos pessoais, né? A educação, né? Sim. Eu atuo como professor, a vida, né? As vicissitudes, né? Mas é algo que está lá, né? Igual andar de bicicleta, né? Quando você reativa, tá tudo lá, né? Você starta e a coisa acontece. Antes de você dar a sua opinião também... Bom, eu vou falar para ele fechar, que daí você joga isso na tua resposta também. E digamos que você tivesse com a Pigs e tivesse com a tua banda que tá fazendo rock progressivo, psicodélico, tá ali na mesma pegada. Aí o Mazu ligou pro Alan, eu tô com uma data aqui e eu queria que você viesse fazer um som aqui. Qual banda você quer, Mazu? Não, aquela que você achar melhor. E aí? Então, Vai estar lotado. Aquela que você achar melhor. Pode escolher. então, é difícil visualizar essa cena, né? essa cena porque é muito Cs, né? Então, assim, esse projeto não existe mais, né? Mas, obviamente, que se fosse lá nos anos 90, quando a minha banda era Deux Machina o nome, né? Ela estava ativa, eu ia optar pela Deux Machina. Porque são as minhas letras. Sim. Porque né? É a minha atmosfera, é a minha identidade. Massa. Né? Legal. Alan. A primeira pergunta é... Se você eu não se gostaria limita. se eu não me limito e gostaria de fazer trampo autoral. Cara, eu sou muito novo. Não sei se vocês têm noção. Mas eu nasci em 95. Cara, quando você tem? Nasci a gente nessa época. Eu tenho... Como é que você conhece Pink Floyd, cara? velho? Era aluno do Alan também. Foi meu aluno. Escola de rock voltando É a escola de rock lá de São José. Os caras pegam os mano. alunos lá em São José, Kreves. Porra, Esse é a melhor tática. Pô, estudei no Castelão aqui, que droga, Ficou mano. velho, não conseguiu fazer banda, vira professor, vai pra São José e O pega o Alan foi meu aluno. aluno mesmo, é verdade. Chamei vocês de velho agora. Só pra acertar aí, eu não tive aula com a no São José, era no Marista, no Santa Maria ali. Eu dou aula lá até hoje. São Lourenço ali, ele dá aula lá até hoje. Estudei lá 1 ano e meio, daí eu fui expulso por um episódio que fica para o próximo podcast. Que é uma lenda até hoje. Dentro da escola. Mas
eu sou novo, eu nasci em 95, eu tenho 25 anos. Eu sou formado em biomedicina, que não tem nada a ver. Nada a ver. Mas no terceiro ano da faculdade, o Alan me chamou pra entrar na Pigs. Porque eu postei um vídeo lá e o Alan falou, cara, esse piá tem potencial, vou chamar ele pra entrar na banda. Daí eu entrei de cabeça, e aqui estou eu, blá blá blá, passei vários anos com a banda e construí, digamos, a minha persona dentro da E o seu cena. espaço ali, né? Da sua cena. Agora eu tenho pessoas que me conhecem, que já me viram tocar e tudo mais. Mas eu vejo a Pigs, digamos, como a minha faculdade da música, assim. Eu estou passando alguns anos da música, não que eu seja só 4, já estou mais que 4 anos, né? Mas é a minha profissionalização, porque todo músico precisa disso. Você é músico, precisa ter uma banda, vai e toca. Ah, não, porque o meu pedal estragou. Cara, você se vira, não tem desculpa, você vai e toca. A gente já fez isso, por exemplo, não temos baixista. O baixista deixou a nossa banda. A gente teve que fazer um show sem baixista. A gente foi e fez, na raça. Foi. Em Brusque, numa cidade que... A gente foi cara, abandonado. Cara, não vou citar o nome. A gente chegou lá Uma em 3 canalice. pessoas. E a gente teve que subir no microfone e falar pra galera, Pra boa tocar noite. Pink Floyd sem baixista. Galera, boa noite. Obrigado a todo mundo por ter vindo, tal. Nós somos a banda tal e aconteceu um imprevisto, tal. Nós estamos sem baixista e nós vamos tocar sem baixista, tá bom? Ainda bem que era Pink Floyd, né? A gente espera a compreensão de vocês, mas enfim, esse não é o foco da parada. Eu entrei na banda e estou participando, assim. Pra mim foi um puta aprendizado, porque antes disso eu estava fazendo biomedicina, que é uma faculdade que não tem nada a ver com música. Eu até tocava umas musiquinhas, mas bem amador, assim. Só sabia pentatônica e olhe lá. Quando o Alan me chamou pra entrar na Pigs, daí eu investi profissionalmente mesmo, estudei bastante. E daí, pra responder a pergunta, agora eu estou plantando a semente do meu conteúdo autoral, digamos Da assim. tua estrada pessoal. Eu ainda não compus, ainda não gravei e ainda não fiz coisa. Mas eu vou ter conteúdo autoral, vocês vão lembrar de mim, vocês vão me ver. Massa. Eu não tenho ambições pequenas, eu não quero ser uma bandinha autoral, por exemplo, que começa e morre porque não tem apadrinhamento, não tem apoio dos outros. Eu tenho uma plena visão do que eu quero fazer, mas pra responder isso, eu vou fazer trampo autoral, vocês vão saber. E é nessa pira mesmo, é um psicodélico. Eu quero pegar, por exemplo, um Floyd meio Rush. O Floyd tem a pira mais das camadas, das texturas. O Rush tem a proficiência técnica e o prog. Mas eu não quero ir tão longe quanto um Dream Theater, por exemplo, de colocar 5.000 subdivisões de tempo, nem eu quero ficar tão simples quanto um Pink Floyd, digamos assim. Então é isso, eu vou compor meu álbum, minhas Pra coisas. você ver como Estou que... começando. E daí você vem falar com a gente aqui, se nós estivermos vivos. Me comprometo. Fique gravado para toda a eternidade aqui. Ó, tá gravado. Tá gravado. Pra você ver como que essa discussão de cover autoral é besta, cara. Essa é a minha conclusão. Porque, na verdade, tanto o cara que tá no cover... Quando você quer aprender a tocar, como você aprende a tocar? Tem que copiar, né, cara? Você pega um professor que te explica todas as escalas, todas as estruturas, e daí você aprende a fazer... Não. Você ouve música, você acha música legal, você tenta o homem é copiar. cover. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Como que a gente aprende a falar? Tudo Quando a né, gente exatamente. é bebê, a gente tá falando... Mas no fim das contas, nosso pai Alan, fala... todo músico Daí você quer fala, chegar lá e conseguir fazer o seu próprio som e conseguir viver disso. E, cara, esse é o sonho. Todo músico quer. Então, quando um cara que tem uma banda autoral tá lá criticando o cara que tá fazendo cover... Cara, o cara que tá fazendo cover também quer ter a banda autoral, só que ele tá tentando por um outro lado. Ele tá tentando abrir uma porta primeiro, ele tá tentando colocar uma coisa diferente. Mas, na verdade, são todos querendo a mesma coisa, cara. Cada um tem a sua limitação, né? Tem gente, por exemplo, que não tem tempo, porque, cara, o cara tem que sustentar a mãe e o tio e o primo, por exemplo. Esses casos existem na vida real. Tem gente que não tem tal coisa. Tem gente que não tem uma perna. Cara, o cara ainda tá lá fazendo um trampo sensacional, exemplar, assim, que você fala, eu não conseguiria fazer nem se me dessem R$1 milhão. Então, cada um tem a sua dificuldade. E aí, mas... a gente volta no ponto que, se a gente tivesse um cenário onde o público daquele cenário, daquela cidade, daquele local, gosta de ver as bandas autorais, pronto, o problema tá resolvido. O problema não é o músico, não é ficar se degladiando, o cara faz som, toca cover, não. A questão é como a gente vai chamar
a galera que gosta de rock, o cara que gosta de ouvir Pink Floyd, como que o cara, além de gostar de ouvir Pink Floyd, vai gostar também de ouvir o Alan com as músicas deles que são semelhantes, inclusive. É como a gente vai conseguir fazer esse cenário fortalecer. E daí veio a ideia da Rock and Cash. Exatamente. Foi daí que veio. Legal. Foi na ideia de ele ver como que foi o passado, como que foi lá, a cena de Brasília. Os caras tinham uma cena, os caras todo mundo fazendo música autoral, todo mundo colocando, e galera de faculdade foi chamando. De repente, tinha um monte de gente seguindo. Na época não existia rede social, então um monte de gente, era muito menos do que é hoje, porém eram todas engajadas com aquela cena. E aquilo aconteceu. Aí vem uma gravadora, põe pra gravar. Pô, os caras conseguiram uma gravadora. E aquilo começa a acontecer. O que a gente está sofrendo hoje, ao meu ver, dentro daquelas opiniões que vocês já sabem de onde vem, é que a gente tem esse problema do cenário que está dividido, sei lá Deus por quê. O porquê que a gente não consegue misturar numa casa, na mesma noite, uma banda que tu vai tocar um sonzinho autoral, aí vem uma banda que vai fazer um cover. Por que tem que ser só uma cover? Hoje é dia de autoral. Hoje é dia... Mas daí você tá segmentando, cara. Se hoje é dia de autoral, a galera que não gosta de autoral não vai. Aí ela não vai ver, ela não vai ter o contato e nunca vai conseguir gostar. Desabafei. Fazer um apelo aqui, Um apelo para o músico. Não seja um com os outros, não tente cagar com o trabalho dos outros. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Pode levar você até num pequeno prazo, assim, você ganhou um show, mas você falar mal dos outros, as pessoas... É uma frase até famosa isso, né? Tipo, quando você fala mal dos outros, você fala mais sobre si mesmo do que sobre o outro, né? Então, existe esse negócio. Muita gente fala mal dos outros. Não fale mal dos outros, faça o seu trampo, toque, não reclame das coisas, e é isso. Agora, um apelo para o ouvinte. Ouvinte, eu não digo goste de tudo, não digo vá ver todas as bandas que tem, procure bar de rock e vá ver tudo. Ninguém não, gosta de tudo. Eu só tô dizendo, se você tá num lugar e você vai assistir um show, ou se você vai num lugar e vai assistir um show, ouça primeiro e julgue depois, né? Conheça primeiro e julgue depois. Eu percebo isso, assim, por exemplo, não, essa banda é ruim porque eu vi tal coisa. Eu vi o cara ter um pedal estranho. E não, a gente ouviu 30 segundos. Não, nem julgue. O melhor é que nem julgue. Nem julgue. Ouça e é isso aí. Aproveite o som. Se não é exatamente a tua vibe, vai ter alguém que gosta. Existe louco pra tudo nesse mundo, né? Existe gente que gosta de tudo que é tipo de coisa. Então, dê uma chance. É a mesma coisa com literatura, por exemplo. Tem gente que tá acostumado com o Senhor dos Anéis. Já leu todos os livros do Senhor dos Anéis do mundo. Aí o cara vai ler um outro tipo de literatura, uma literatura russa, o cara fala, isso aqui é um lixo. O Alan, ele tem um mestrado ligado a Dostoiévski, que é um grande... Inclusive tem uma pergunta da Twitch do autor. que diabo que você dá aula, cara? Filosofia. Filosofia. Professor de filosofia, esse cara que é o mestre de Aristóteles. Platão, pergunta Platão. Platão, não Aristóteles. Mas é isso aí, galera. Eu quis deixar um apelo rapidão. Um apelo para o músico. Apelada. Seja sincero, não seja um cuzão com os outros. Faça o trampo, fique quieto. Um apelo para o ouvinte. Dê uma chance para as bandas. É só isso que eu peço. Dê uma chance. Open your mind, buddy. E se a banda for ruim, fale pros outros que a banda é ruim. Não tenha dó. Tá? Pra banda não continuar, né? Pra não ficar se iludindo. Isso eu acho muito coisa de gosto, cara. Por exemplo, Não, vou dar um existe exemplo. banda ruim. Eu não gosto de Existe. Slipknot, por exemplo. Eu também não gosto. Eu acho o som ruim. Por isso eu falo, Não gosto de julgue, ouvir, cara. Não gosto, me incomoda. né? Mas tem uma galera que ama pra caralho. Juro. Como é que eu vou falar que Eu a acho banda é ruim? ridículo. Eu acho ridículo aqueles posts do tipo assim, o poste da treta. Vou dizer qual é a banda Meu Deus, a isso é banda tão maravilhosa ridículo. que você odeia. Ah, Fogo cara, no eu não parquinho. quero saber. É só pra movimento, só. Então, Isso que é sabe, verdade. é isso. É isso. Desabafei Mensagem também. final da Pigs favor. and Diamonds aqui pro Rock and Cash. Vocês querem falar alguma coisa que deixaram Galera, de falar? muito obrigado e continue. Né? Acho que essa iniciativa é muito legal mesmo, essa coisa de minerar a cena, né? de fazer uma radiografia do que está acontecendo dentro do cenário. Acho que parabéns pela iniciativa, continue, acho que é isso mesmo. Eu acho que o bacana de vocês é que vocês não estão só focados nos medalhões, estão pegando a galera que está começando, abrindo espaço, porque esse é um caminho também. Foi respondendo a própria pergunta que você fez, né? Como que
que abre espaço? Abre espaço assim. De repente o cara aparece aqui, ó, aquele cara que apareceu no Rockcast, né? Isso aí vai ser bacana, continue. Se a gente não pegar essa galera que tá começando, nem faria sentido o que a gente tá fazendo. Sim, não faz sentido. Por isso, parabéns e permaneçam, né? Perseverem. Valeu. E para Pigs, eu digo, sobre a Pigs and Diamonds, olha, a gente tem 12 anos, são muitas experiências e o que eu posso dizer assim, se você quer ouvir um som do Pink Floyd que é sincero e honesto, eu não estou dizendo que é o melhor, vá no nosso show. Vocês vão Boatos aí que é o melhor do Brasil, hein? Boatos Eu que ouvi, já li isso tem aí. teatro, faz 12 anos. Porra, no teatro vai ser foda, hein? Porra, Boatos teatro, eu aí, quero ir no Cleber. teatro quando rolar, gostar. hein? Pô, vou convidar. Porra, deve ser muito legal, cara. Deve Ah, ser eu lindo, vi velho. umas paradas deles aí. Já. É top. Nossa, deve ser foda. massa. É isso aí, pessoal. Se você curtiu o Rockencast de hoje, deixa o like aí no YouTube, que é importantíssimo o seu like. Comenta. Esse campo de comentar aí, ele serve nossa, exatamente cara, é o melhor pra programa você do comentar. YouTube, velho. Cara, como né? eu gosto da Rock, começa essas paradas aí. Exatamente. Se tiver dúvida sobre, né, o que aconteceu, se achou que o Guilherme falou merda, comenta. Se achou que eu falei merda, comenta. Se achou que eles falaram merda, comenta. Vamos ouvir, vamos, né, pegar essa radiografia e vamos botar na luz. Nunca. É porque ele tá com o professor de filosofia. É por isso que você vai me saber. Vamos tirar da caverna. Vamos tirar da caverna essa Galera, Pigs and Diamonds, @PigsandDiamonds CWB no Instagram. Tem no Facebook também. Lá você acompanha a nossa agenda. Tem o site também, pigsanddiamonds.com.br, né? Lá tem a nossa agenda e tudo mais. A nossa agenda não está mais tão grande quanto já foi. Mas a estão gente trabalhando para ficar grande, né? Tem agenda para tocar. O nosso Floyd é um Floyd de respeito. Apesar de ser um Floyd em 4 pessoas, que ninguém faz. Existem muitas bandas de Floyd, mas com 10 membros. E o Ala não tem Instagram, mas se vocês quiserem ver o Facebook do Ala Viu? Oliveira. Eu procurei, não achei. Ala Oliveira. Se vocês quiserem me seguir, alanlobo.music. Eu faço tributos, faço tutoriais, eu faço covers, eu faço um monte de coisa. E no meu canal lá tem... Se quer aprender a tocar Echoes no teclado, por exemplo, eu tenho um vídeo ensinando a tocar Echoes. Olha que legal. Quem quiser, só seguir Alan Lobo Music. Mas, mais importante do que isso... Rock'n'Cast, mano. Rapaziada, aí está começando. O mesmo desafio que existe para uma banda que está começando é para um podcast que está começando. É verdade, estamos começando, Então, né? tem que ajudar, tem que compartilhar, tem que falar pro meu amigo, assiste esse episódio, ficou sensacional. Os caras falaram desse negócio aqui. Rockencast, muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. A gente que agradece pela presença. Valeu. Aquele... Você já deu o último recado, né? Não sei. Não, agora é o recado final Agora- do final. Agora o verdadeiro final. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje na Twitch. Pra quem assistiu hoje, fica aí, se eu não me engano, por 15 dias para você ver. E pra você que tá no YouTube, tem uma galera fazendo um papo super bom com a gente aqui. Assista todos, que daí você vai entender os papos, porque eu percebi que os papos estão se linkando e que se você não viu alguns outros papos, você não vai entender exatamente tudo que a gente tá falando aqui. Exatamente, Tá? exatamente. Então você vai ter que assistir todos eles. Desculpa aí, essa era a intenção desde o começo. Valeu, pessoal. Isso aí. Valeu, gente. Agora sim. Valeu, obrigado. Obrigado a você, espectador. Obrigado.